Fala aí, rapaziada, beleza? Vamos dar início aí às nossas aulinhas de Física 1. E hoje a gente vai começar com o conceito de movimentos unidimensionais, ok? E aí eu gostaria de começar com uma definição de velocidade média. Bom, vou estar definindo a velocidade média, vou chamar de Vmzinho, o seguinte quociente. Então, nós vamos ter uma razão, uma função posição, um tempo t, menos um tempo t0, tudo isso dividido pela diferença entre esses intervalos de tempo, ok? Sempre lembrando que x de t é a função posição, ok? Então aqui é a função posição. Show? Bom, a gente pode fazer uma análise gráfica muito importante. Então, deixa eu sacar o nosso gráfico aqui. Ó, vamos olhar para esse gráfico e fazer a seguinte construção. Aqui eu apenas representei, correto, num gráfico x de t, x por t. Note que aqui o meu t0 tem imagem x de t0 e o meu tempo t tem imagem x de t, ok? Então, a partir daqui, eu vou traçar nesses pontos destacados ó, um segmento de reta que une esses dois pontos, a fim de fazer a seguinte construção desse triângulo retângulo aqui, ó, ok? Note que eu construí um triângulo retângulo, show? E aí, eu vou destacar nesse triângulo esse ângulo θ. Então, vou pintar ele aqui, ó, para ficar visível. Então, eu tenho esse ângulo θ presente no meu triângulo retângulo. Gostaria que a gente parasse um pouco para analisar o que seria, por exemplo, a tangente desse ângulo θ, ok? A tangente desse ângulo θ nada mais seria do que, certamente, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, mas note que o cateto oposto ao ângulo θ seria nada mais nada menos do que um ΔX, ok? Enquanto o cateto adjacente seria um ΔT. Show? E aí perceba que esse ΔX é exatamente o meu x de t, que seria tudo isso aqui, menos o meu x de t0, ok? E aí eu ficaria apenas com esse pedaço, que é exatamente esse pedaço aqui. Então, o meu cateto oposto seria x de t menos x de t0, ok? E o meu cateto adjacente, pela mesma lógica, seria t menos t0. Basta notar que tudo isso aqui seria o meu t, e essa parte pequena aqui seria o meu t0, então o que me sobra quando eu faço a diferença é exatamente esse pedaço t menos t0, ok? Então, geometricamente, a gente tem essa relação, e a gente pode perceber que isso aqui nada mais é do que a minha definição de velocidade média, ok? Então, a gente consegue perceber que a tangente desse ângulo está relacionada com a velocidade que essa partícula pode assumir, ok? Então, a partir disso, a gente vai fazer uma análise um pouco mais refinada. O que eu quero dizer com isso? Vamos analisar, então, analisando para um valor t próximo a t0. O que eu quero dizer com isso? Que agora, em vez de a gente escolher um valor t afastado aqui, a gente vai pegar um mais próximo, ok? E aí eu posso até aproveitar a mesma figura, ó, que eu vou apenas copiar, e aí a gente vai escolher um t um pouco mais próximo, beleza? Então, deixa eu só melhorar aqui, tirar um pouco essa poluição. Tururu. Ó. Vamos escolher agora um t um pouco mais próximo, não tão próximo assim para o desenho não ficar um pouco apertado. A gente pode pegar, por exemplo, um t mais ou menos por aqui, ó. Então, vamos pegar esse t aqui, e aí ele certamente vai continuar tendo a imagem dele, x de t aqui em cima, ok? Note que para esse t, sendo próximo de t0, a gente ainda tem a construção do nosso triângulo retângulo, ok? E ainda assim o nosso ângulo θ estará lá presente.
Só que certamente, né, esse θ ele vai ser diferente do nosso primeiro θ aqui, né? Posso chamar aquele θ lá de esse θ aqui de baixo de θ'. Então, para esse caso, ó, posso destacar esse triângulo aqui, ó. Ó, percebe que ele é um triângulo pequeno, tem mais ou menos essa cara aqui, e aqui a gente tem um ângulo θ'. Show? Nesse triângulo, a tangente desse θ' também continua sendo o meu ΔX sobre o meu ΔT. O que eu quero dizer com isso? Continua sendo exatamente esse quociente aqui, ó. Posso copiar essa expressão, posso colar ela para cá, porque são equivalentes, ok? Então essa relação ela continua valendo mesmo para quando esse t está muito próximo de t0. Então vamos analisar agora a situação limite. Então na situação limite, o que vai acontecer? Bom, na situação limite, a tangente do meu ângulo vai ser igual ao limite do t tendendo ao t0, ok? O que eu quero dizer com isso? Imagina agora que a gente vai pegar, ó, deixa eu apagar aqui para ficar um pouco visível. Imagina agora que eu vou pegar um t que seja tão próximo quanto eu queira do meu t0, tá? Então agora eu vou escolher um valor de t que esteja mais ou menos aqui, ó, bem próximo, ok? Note que mesmo assim é possível construir aquele triângulo, ok? Só que aqui nesse caso a minha figura não vai deixar, né? Mas esse triângulo ele é construtível, ok? Então eu vou chamar essa tangente do limite. Então, vou introduzir, na verdade, essa tangente a uma operação de limite. E que limite vai ser esse? Sempre que eu posso calcular essa tangente, ela possui essa cara aqui, ok? Então, o meu limite vai levar em consideração aquele quociente. Então, vai ser o limite de x de t menos x de t0 dividido por t menos t0, ok? E aí, isso aqui a gente vai chamar de velocidade instantânea, ok? Então, essa aqui é a nossa velocidade instantânea. Instantânea, ok? Então, a nossa velocidade instantânea vai ser dada a partir de um limite. Mas a gente pode construir, né, aqui uma função. Perceba que essa velocidade instantânea dada com essa cara aqui, ela pode ser aplicada, né, para um valor t e um valor t0, ok? Mas eu não quero depender de dois valores. Eu quero apenas que ocorra o seguinte modelo. Imagina que eu tenho um gráfico, e está aqui a minha curva da função posição, e aí eu pergunto para você qual é o valor da velocidade do corpo nesse ponto aqui, ok? E aí eu quero que você me diga, a velocidade vale tanto. Então, para isso, a gente vai melhorar. A gente pode fazer a seguinte substituição, ó, substituindo, a gente pode chamar t menos t0 de h, ok? Então, esse h certamente vai valer t0, ou melhor, o meu t ele vai valer t0 mais h, ok? Esse h aqui é o incremento, h é o incremento, ok? Quero que você sempre imagine esse h como sendo um incremento muito pequeno. Então, se eu falar para ti que o meu t0 ele é igual a 4, eu quero que você pense, ó, t0 igual a 4. Quero que você pense no meu t sendo igual a 4,1, por exemplo. E aí essa diferença t menos t0 é algo muito pequeno, 0,1, né, que seria o meu incremento h. Então esse h ele sempre tem que ser algo muito pequeno. Ele sempre, na verdade, vai ser tratado como algo muito pequeno, ok? Então, eu posso substituir aqui
nesse limite, sabendo que t menos t0 agora eu vou chamar de h, e o meu t eu vou chamar de t0 mais h, ok? Então, eu posso olhar com o seguinte análise. Ó, tangente de θ vai ser igual à minha função velocidade, ok? E aí, isso aqui é igual ao limite de t indo para t0. Posso copiar isso aqui, vou apenas reescrever, né? Então, vai ser esse limite aqui. Isso tudo aqui vai ser igual a um novo limite, a um limite de h indo para zero. Por que esse h vai para zero? Bom, perceba que eu falei que o meu t menos t0 ele é igual a h, ok? Então, se esse t se aproxima de t0, então significa que essa diferença aqui ela se aproxima de zero. Foi exatamente o exemplo que eu dei. Se o meu t0 ele é igual a 4, o meu t ele vai ser igual a 4,1, ok? Ou então a 4,01. Show? E aí quando eu faço t menos t0, isso aqui está igual a 0,01, ok? Que é igual ao meu h. Então perceba que quando esse t ele se aproxima muito do t0, esse valor aqui se aproxima muito de zero. Então o meu h ele vai tender a zero. Eu, por exemplo, poderia ter pegado um t igual a 4,000001, ok? E aí aqui embaixo no meu resultado seria 0,00001 também, ok? Então, por isso que o meu h ele vai tender a zero. Show? Então, o meu h tendendo a zero, quando eu for olhar para o meu novo limite, ó, aqui eu tenho o x de t, só que agora o meu t ele vale t0 mais h, então vai ser x de t0 mais h menos x de t0, ok? E aí, eu divido tudo por t0, t menos t0, só que t menos t0 eu chamei de h, então eu vou dividir tudo por h, ok? Vou passar isso aqui para outra folha. Pronto. Ó, isso tudo eu chamei de h, ok? E aí, ainda bem que a matemática ajuda a gente, porque esse quociente aqui nada mais é do que a derivada em relação ao tempo, ok? Em relação à variável t, da minha função posição, ok? Então, isso nada mais é do que a derivada da minha função posição, ok? Então, sempre que eu tenho a minha função posição, eu consigo encontrar a velocidade instantânea para aquela partícula, ok? Então, o que a gente pode concluir? Então, conclusão. Conclusão. A minha conclusão é que a minha velocidade, em função do tempo, ela é a derivada também em função do tempo, ok? Da minha função posição. Show? Isso aqui nada mais é do que o meu x' de t, como muitos gostam de representar. Show? Ou ainda, a gente pode usar o seguinte resultado. Se a minha velocidade ela é a derivada da posição, então significa que minha função posição ela é a integral da minha função velocidade em relação ao tempo, ok? A fim de um exemplo, né, a gente pode pensar no seguinte exemplo. Imagina que eu tenho uma função posição igual a t ao quadrado menos 5t mais 6, ok? E aí eu estou a fim de saber quanto vale a velocidade para t igual a 3, né? Velocidade t igual a 3. Ó, v de t em t igual a 3, ok? Bom, o que eu faço? Eu já sei que a minha velocidade é a derivada desse carinha aqui. Então, o que eu faço? Eu faço velocidade igual a derivada de x de t em relação ao tempo, ok?
isso nada mais seria do que derivar t ao quadrado menos 5t mais 6, ok? E aí, como isso aqui é uma função descrita por um polinômio, posso usar as regrinhas de derivação de polinômio, aqui ó, derivada de t ao quadrado, eu vou ter 2t, derivada de menos 5t é menos 5, e a derivada da constante 6 é zero. Então essa aqui vai ser a minha função velocidade instantânea, ok? Vai ser 2t menos 5. Show? Isso aqui implica que a velocidade em t igual a 3 vai ser igual a 2 vezes 3 menos 5. 2 vezes 3 é 6, menos 5 vai dar 1 metro por segundo, ok? Então, é assim que a gente vai proceder na resolução de exercícios. A gente, só com essas considerações de derivação e de integração, a gente consegue resolver muitos exercícios, né? Esse aqui é um deles, ok? Eu poderia, por exemplo, ter lhe fornecido a minha velocidade, ter perguntado algo sobre a posição, e aí a gente usava o processo inverso, que seria a integração. Então, só com essas considerações, a gente já consegue ficar bem preparado para resolver muitos exercícios. E o mais importante disso tudo é analisar que a tangente desse ângulo, quando a gente analisa o caso limite, ela tende a ser aqui o coeficiente angular dessa reta que é tangente ao gráfico da função nesse ponto, ok? O que eu quero dizer com isso? Lembre lá quando eu construí aquele modelinho, ó, eu coloquei um gráfico assim e eu tracei uma curva, ok? Aí eu falei, me diz qual é a velocidade da partícula nesse ponto aqui. Então, eu tinha aqui um ponto P, ok? E aí eu queria saber a velocidade nesse ponto, aqui, ó, x de t. Com toda essa descrição por meio de limites e derivadas, a minha velocidade ela é igual ao coeficiente angular da reta tangente ao gráfico nesse ponto aqui, ok? Não está tão tangente aqui? Ó, é igual ao coeficiente angular dessa reta, beleza? Então, quando eu olho para o coeficiente angular dessa reta, eu estou olhando para a derivada da minha função, né? Lembrando que o coeficiente angular da reta é justamente a tangente, né, que ela forma com a horizontal. Show? Então, sempre que eu falar sobre derivada, eu estou olhando para a reta tangente ao gráfico em um ponto. E por que isso é importante? Porque imagina que eu tenho uma função posição que ela é parabólica, por exemplo. Então, eu tenho aqui uma parábola. E aí, o que eu posso dizer a respeito das retas tangentes? Ó, se eu analisar aqui da esquerda para a direita, eu percebo que existe uma reta tangente que ela é bem inclinada, outra que ela já perde um pouco de inclinação, outra que já está com uma inclinação quase zero, uma que tem a inclinação zero, e após isso, ó, essa inclinação ela vai retrocedendo, né? Ela vai ficando ao contrário do que a gente tinha. A gente tinha ali no primeiro caso uma inclinação que ia aumentando, agora a gente tem uma inclinação que vai diminuindo. Então, saber disso aqui, saber dessas conclusões, ajuda a gente também a fazer análises gráficas, ok? Então, analisar um gráfico por meio das retas tangentes é muito importante. Inclusive, a gente pode até fazer um exemplo sobre isso. Deixa eu fazer uma divisória. Ó, imagina que eu tenho aqui um gráfico de posição pelo tempo. Ó, aqui é o tempo, e aqui seria a posição, chama de S. E aí eu tenho uma curva meio estranha aqui, ó. Ok? Acho que, acho que assim está melhor. E aí eu posso perguntar para você, aonde nesses pontos A, B e C, a minha velocidade ela é maior, ok? Aonde nesses pontos a minha velocidade é maior? Sem dar a equação, sem dar nada. Só estou lhe perguntando aonde a minha velocidade é maior. E aí o que que você tem que fazer? Você tem que analisar exatamente pelas retas tangentes ao gráfico, porque você sabe que a inclinação dessa reta ela lhes diz respeito à velocidade daquele corpo. Então, olhando aqui para o ponto A, ó, tem uma reta com essa inclinação. No ponto B,
tenho uma reta com essa inclinação aqui. Aqui, ó, mais ou menos isso. E no ponto C, tenho uma reta com uma inclinação um pouquinho maior, ok? Então perceba que aqui ficou, acho que ficou quase igual, né? Posso abaixar um pouco aqui o C, ó. Botar o C para cá. E a inclinação do C fica mais ou menos assim, ó. Ó, ficou uma inclinação quase na vertical. Então perceba que a inclinação da reta A, ela é maior do que a inclinação da reta D. Mas a inclinação da reta C, ela é maior do que a inclinação da reta A. Então significa que a velocidade no ponto C, ela é maior que a velocidade no ponto A, que é maior que a velocidade no ponto D, ok? Então, sem ter equações, sem ter nenhum outro dado sobre a questão, somente com o gráfico, eu pude estabelecer uma relação entre as velocidades que essa partícula assume nesses três pontos. Então, é uma ferramenta muito importante para a gente trabalhar com problemas de cinemática, ok? E eu espero que eu consiga ter sido claro com vocês. E caso houver dúvidas aí, você pode entrar em contato comigo que a gente vai estar discutindo aí, ok? Então, muito obrigado.